16 evidências do abuso espiritual na sua vida. Olá, eu me chamo Marcos Rogério e você está no canal Insight Teológico. Nós sabemos que no decorrer da história, a igreja ela ficou conhecida pelo seu derramamento de sangue por uma história de ódio, intolerância, perseguição e preconceito. E hoje eu quero abordar com vocês sobre 16 evidências do abuso espiritual na sua vida. A primeira dessas evidências é quando você, por pensar diferente do seu líder religioso, você é taxado de herege, de faccioso ou de rebelde. Então as pessoas manifestam sua intolerância, denegrindo sua imagem, e você é chamado de herege, de rebelde, porque você pensa diferente. Então você não tem nem liberdade de expressão. O segundo sinal, a segunda evidência é o isolacionismo, a discriminação, quando você é deixado de lado das interações sociais por pensar por si mesmo. Então você não é chamado para fazer mais nada da igreja. Eles se reúnem lá às escondidas, então você não é chamado para pregar, não é chamado para cantar, não é chamado sequer para fazer nem mesmo uma oração. A terceira evidência é quando você se torna o problema e não os questionamentos saudáveis e equilibrados que você levantou. Então você faz alguns questionamentos saudáveis à igreja, à congregação, de algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa ser mudado. Então agora eles deixam de lado as questões que você levantou e olham você como uma pessoa problemática, como uma pessoa que gosta de contenda, como uma pessoa polêmica. E o alvo é você e não aquilo que você quer abordar, tá bom? A quarta evidência, o quarto sinal, é quando a sua liberdade de pensamento e de expressão não é respeitada. Ou seja, até para você pregar ou para você dar um estudo bíblico, tem que passar pela igreja, tem que passar por alguém para que seja aprovado ou não. Isso não é mais uma democracia, e sim uma ditadura. A quinta evidência, o quinto sinal de que você está sofrendo abuso espiritual na sua congregação é quando você é atacado do púlpito. Os pregadores te jogam indiretas e você é ridicularizado e humilhado publicamente. Então as pessoas começam a comparar você como personagens como Acã, como Coré, Datã e Abirão, como Judas Iscariotes e até como o próprio Satanás nas suas histórias. Então eles começam a pregar textos bíblicos e fazendo analogia e comparando você a personagens ruins e eles e os seus defendidos a personagens bons. A sexta evidência que você sofre abuso espiritual é quando você é excluído de sua igreja sem chances de defesa frente às falsas acusações. Então as pessoas se reúnem às escondidas, voltam ali a sua remoção e você é removido da igreja sem sequer ter uma chance de se defender. Recentemente eu ouvi de um pastor que ele foi mandado embora do ministério só porque ele escreveu um livro onde ele abordava ali questões que precisavam ser melhoradas na igreja, a qual ele ama até hoje. Né? Então a história da igreja é assim, é ódio e intolerância. A sétima evidência é quando suas intenções são deturpadas e sua imagem é denegrida. Então as pessoas começam a falar mal de você, começam a pegar as suas intenções e falar que as suas intenções são maldosas, que você apenas quer criar problema, que você quer criar confusão, sendo que é justamente o contrário, sendo que você está tentando ajudar a igreja a qual você ama e a qual você faz parte, tá bom? A oitava evidência é quando tentam controlar sua vida particular, se metendo em áreas da sua vida que só diz respeito a você. Eu já vi de pessoas que, inclusive aconteceu comigo, que até o culto que ela faz no seu lar é questionado pela igreja, pela congregação ou pelo líder que influencia essa congregação. Então, dentro da sua casa, aquilo que você faz não diz respeito ao pastor ou à igreja, apenas a você e a sua consciência para com Deus. A nona evidência é quando passam ao público a falsa ideia de que discordar de alguns líderes megalomaníacos é discordar do próprio Deus. Ou seja, então quando você discorda de algum líder, as pessoas dizem que você está indo contra a Bíblia, que você está indo contra Deus, que você está indo contra a igreja, e não daquele líder em si ao qual você discordou dele. Bom? A décima evidência é quando jogam as pessoas contra você, fazendo insinuações maldosas e falsas acusações contra você. Uma pessoa da igreja uma vez me procurou e ele disse que o pastor da igreja orientou a ele a não conversar comigo. E outras pessoas também falaram a mesma coisa. Ou seja, alguns líderes religiosos saem de casa em casa e eles falam para as pessoas não estudar a Bíblia com você, para as pessoas não orar com você, para as pessoas não te dar atenção e não conversar com você. Então isso também é um sintoma de abuso espiritual. A 11ª evidência é quando coloco a culpa em você por todos os problemas, controvérsias e discordâncias ou divergências na igreja. É praticamente uma réplica das anteriores.
Então você se torna um problema, é taxado como polêmico, como problemático, como pessoa que gosta de contenda, sendo que na verdade não é nada disso, você está apenas tentando ajudar, tentando trabalhar e ser fiel a Deus. A 12ª evidência é quando pregam nos púlpitos tentando atingir seu psicológico, te comparando a personagens maldosos na Bíblia. Abordamos isso também de uma outra forma num tópico anterior, e também é uma mistura dos demais, ou seja, as pessoas se utilizam de várias técnicas para atingir seu psicológico, para você ficar desanimado e você perder a sua razão ou mesmo sair da igreja, tá bom? A 13ª evidência do abuso espiritual na sua vida é quando você só recebe críticas injustas e nenhum reconhecimento, ou seja, você trabalha na igreja durante muitos anos como voluntário e ninguém nunca elogiou uma qualidade sua. Aí a partir do momento que você faz alguns questionamentos, agora você só recebe críticas injustas, falsas acusações, insinuações maldosas e ataques pessoais. A 14ª evidência que você sofre abuso espiritual é quando questionam até a sua sanidade mental, por você conhecer os truques e mazelas deles, tentando passar ao público que você está sofrendo de mania de perseguição. Então você é taxado agora de louco, de doente mental, porque você conhece as táticas desonestas que os líderes tiranos usam no seu abuso espiritual, então eles tentam desacreditar de você para que ninguém perceba aquilo que eles estão fazendo. A 15ª evidência do abuso espiritual é quando líderes confundem autoridade com autoritarismo e querem impor obediência cega sem qualquer questionamento, ou seja, você não pode questionar. Se você questionou, agora você está errado porque questionou, porque você é um rebelde. Então eles passam uma religião de intolerância, totalmente contrária aos princípios do evangelho e da democracia. E a 16ª evidência é quando líderes usam sua própria posição e influência para te perseguir e oprimir. Então eles se aproveitam da influência que eles têm junto com as pessoas e usam essa influência para te perseguir, para te oprimir e para te prejudicar. Então essa é a 16ª evidência do abuso espiritual na sua vida. Provavelmente você se identificou com um ou mais desses itens que eu mencionei aqui e que você também tenha sabedoria para lidar com essas questões, mesmo que se for preciso levar diante das autoridades para que o crime seja punido nos rigores da lei. Nos próximos vídeos estarei falando como você se defender desse tipo de abuso espiritual e como o próprio Jesus também combateu esse tipo de prática. Não só Jesus, como os apóstolos e os profetas no passado. Então nos vemos no próximo vídeo e até logo.